Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 15 de março. Vamos puxar a memória um pouquinho? 15 de março de 2015. Um mar verde e amarelo na Avenida Atlântica, em Copacabana, e na Avenida Paulista, em todas as capitais do país, em 160 cidades do país. Qual era o grito principal? Fora Dilma. Desemprego, recessão e corrupção. E todo mundo pedindo o fora Dilma. 15 de março. No dia seguinte, os ministros, eu lembro que foram 2 ministros, que disseram que o governo ia combater a corrupção. Não adiantou nada, ninguém mais acreditava nisso. Mas demorou até 2 de dezembro daquele ano, até que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitasse um pedido de impeachment da Janaína Pascoal e do jurista, meu Deus, agora eu estou falando de memória, memória falha. E aí começou o processo de impeachment, a conclusão foi em 31 de agosto de 2016, que aí afastou a presidente Dilma. Só para a gente lembrar. Parece que o eleitor tem memória fraca, né? Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos, então, aos fatos de hoje. O principal fato de hoje é o ministro Alexandre de Moraes voltando atrás. Ele tinha afastado o governador do Distrito Federal por 90 dias. No 66º dia, ele disse que pode assumir imediatamente. Percebeu que não havia motivo, né? Ou que havia motivo no início, mas depois o tempo é o senhor da razão, né? Depois se percebeu que não havia motivo para afastar um governador que recém tinha sido reeleito em primeiro turno. Ou seja, isso é aprovação do eleitorado majoritário, mas foi afastado. E então está voltando, governador Ibanez, né? Aí a gente fica se perguntando, esse afastamento de Ibanez ajudou alguma coisa para se descobrir alguma coisa sobre o vandalismo nos 3 poderes, na sede dos 3 poderes? Ajudou alguma coisa nas investigações? Teve que consequência, né? Prejudicou o andamento da administração pública no Distrito Federal, sem dúvida, né? Deu uma sacudida nos eleitores que votaram nele com voto ainda fresco. E, de certa forma, disse, olha, tem aí um bode expiatório. Tem outro, tem mais outro, tem o Anderson, ex-ministro da Justiça. Pode ser isso também. O fato é que está voltando o governador Ibanez Rocha. Enquanto isso, a gente fica se perguntando, né? Lembrei agora, foi o Hélio Bicudo. Hélio Bicudo, companheiro de Janaína Pascoal, no pedido de impeachment da então presidente Dilma. Enquanto isso, a gente se pergunta, né? Esse volta Ibanez, tudo isso, uma CPI mista de deputados e senadores poderia esclarecer, né? Ibanez tem alguma responsabilidade ou não tem? Por que foi afastado Ibanez se a Constituição diz que governador é julgado pelo Tribunal Superior de Justiça e não pelo Supremo, né? Tudo isso uma CPI pode esclarecer. Aliás, existe sim uma CPI, vocês já sabem disso, embora a mídia não fale muito, aqui no Distrito Federal, no Legislativo do Distrito Federal, que acaba de aprovar a convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, que é um general 4 estrelas, e do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi jornalista de TV, de jornal, que ganhou prêmios lá no Paraná, né?
e que já foi preso mais de uma vez. Os dois foram convocados. Parece que é um primeiro passo. Se convoca um general 4 estrelas, que já foi chefe do GSI, certamente convocará o outro general que hoje é chefe do GSI, general G. Dias, por exemplo, que é o que estava no comando da segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Né? Mas, enfim, voltando à CPI, lá eu tenho os números aqui atuais, a CPI mista está com 191 assinaturas de deputados e 35 assinaturas de senadores. Senador Rodrigo Pacheco. É um número mais do que suficiente para o senhor convocar uma reunião do Congresso e ler o requerimento. Simples. Agora, o que está acontecendo? O que teme o governo, o que teme o senhor Rodrigo Pacheco, que compromissos existem nisso aí? Para investigar por que o governador de Brasília foi afastado, por que adiantou, qual é a jurisdição dele, né? Como a gente mencionou hoje. Então, são coisas aí que não tem como a gente não lembrar a respeito, né? Eu estou falando de tribunal. Gente, um desembargador do Tribunal Regional Federal da capital do país e o filho dele estão sendo investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal obteve mandados de busca e apreensão no Tribunal Superior de Justiça, que é o órgão constitucional para tratar de desembargadores, e achou na casa do filho dele, em São Luís do Maranhão, R$270 mil. Eu não sei se ele viu lá a falência do Silicon Valley Bank, levou um susto e tirou dinheiro do banco e botou em casa, sem medo de assaltantes, ou se o dinheiro já estava guardadinho em casa por algum motivo que não podia ficar registrado no banco, né? E, coincidentemente, os dois estão sendo investigados pela venda de sentenças para o tráfico, aquilo que se chama de organizações criminosas. O nome da operação da Polícia Federal é habeas pater, ou seja, disponha-se do pai, algo assim. E tem outra investigação que envolve tráfico internacional, no mesmo setor, fizeram inclusive buscas em Belo Horizonte também, além de Brasília e São Luís do Maranhão, chamada Flight Level 2. O nome do desembargador, perdão, vocês devem estar reclamando, né? Cândido, que ironia, né? Ribeiro. E o filho, que seria o operador, Rafik Belo, que ironia também, Ribeiro. O desembargador é juiz federal de carreira, concursado, foi presidente desse tribunal, foi vice-diretor da Escola de Magistratura. Gente, às vezes eu penso que Lula tem razão sobre a China, principalmente quando ele diz que a China resolve rápido certos problemas. Por falar no presidente da República, eu ontem aqui carimbei de picanha voadora aquela ideia do ministro França, ministro dos Portos e Aeroportos, de passagem a R$200. Quer dizer, a companhia que vende
passagem a R$200 tem que ser qualificada no mundo, talvez pelas agências que controlam a aviação no mundo, de low cost. Você não tem de onde tirar uma passagem de Manaus a Porto Alegre por R$200. E o presidente Lula passou um pito nos ministros, dizendo, olha, não existe plano de ministro, existe plano de governo. Então, se alguém tiver uma ideia, traga para cá, apresente para o ministro do Gabinete Civil, que vai ouvir o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, para ver se tem recurso para isso, embora o ministro França tenha dito que não ia ter subsídio. Não sei como ia fazer isso. E eu acho que o presidente estava furioso, porque disse que se todo mundo gostar da ideia, se ela for aprovada no governo, a gente chama aqui o autor da genialidade para que ele anuncie. Não. Márcio França nem estava lá na hora que o ministro falou nisso, mas era picanha aérea mesmo. Que coisa. Tem cada uma, né? Gente, eu acho que o presidente Lula, inclusive, está preocupado, porque está lá embaixo. As pesquisas estão mostrando, o chileno, o Boric, está com 60% de desaprovação. O colombiano, como é o nome do colombiano? Petro, também está lá embaixo. O Fernandes, da Argentina, está com 103%. Mas não é de aprovação, é de inflação. Então, o presidente Lula, pelo que a gente viu ali do xingamento dele, do pito que ele passou, ele está preocupado com essas coisas. Então é isso, gente. De Brasília, Alexandre Garcia.